livro de Gálatas, no capítulo 5 e no verso 1, vai falar o seguinte: portanto, permaneça firme nesta liberdade, pois Cristo verdadeiramente vos libertou. Não se submeta novamente à escravidão da lei. E no 16, por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão mais os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam e o tempo todo, de modo que você não tem liberdade de pôr em prática o que intenta fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando segue a direção da natureza humana, os resultados são esses. E aqui continua, que é aquilo que a carne leva a gente a fazer. Mas nós hoje temos liberdade. Então, o que é que a palavra de Deus vai falar conosco? Aqui no versículo 1 do capítulo 5, vai falar, não volta de novo obedecer a sua carne, porque a sua carne é o que lhe escraviza. Antes de vocês receber a Jesus Cristo, antes de nós receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vivemos no rudimento dela. Éramos escravos da carne. Tudo que a gente queria fazer, todo o desejo da nossa carne a gente fazia. A gente queria xingar alguém, a gente xingava, queria falar mal das pessoas, a gente falava. Aí, depois, quando nós aceitamos a Jesus, nós entendemos que todo ser humano, ela é semelhança de Deus, por isso temos que guardar o quê? A nossa língua, para não degrinir a imagem de Deus, porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado, essa imagem nossa foi degrinida. Mas o Senhor deseja que todos se salvem, que todo venha ao conhecimento da verdade. E se nós já aceitamos a Jesus, se dentro de nós tem o Espírito Santo que está nos direcionando, ele está dentro de nós. Quando Jesus andava na terra, ele falou para o seu discípulo que o Espírito Santo de Deus estava entre eles. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele falou, olha, eu vou, mas vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o meu Espírito, eles estarão com vocês. E ali, quando veio o Espírito Santo de Deus no Pentecoste, aqueles homens, aquelas pessoas receberam. O Espírito Santo de Deus já não vivia mais entre eles, mas passou a habitar dentro deles. E como nós vemos, a igreja primitiva, eles viviam para fazer a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que assim eles eram um só. Como Deus vai nos orientar? Ele vai dizer, olha, vocês querem que o mundo conheça vocês? Então faça o que eu ensino. Assim como eu, Pai, Filho e Espírito Santo somos um, vocês também têm que ser desse jeito. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando vivemos para fazer a vontade dele, do Santo Espírito de Deus, nós mudamos a nosso modo de viver. A Bíblia vai dizer que aquele que roubava já não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Ah, mas aí a gente fala, olha, mas adulterar eu não adultero, nunca traí minha esposa, nunca traí o meu esposo, mas adulterar é de uma forma geral.
Aquilo que é verdadeiro, você não pode dizer que é falso. O que é falso, você não pode ter como verdadeiro. Nós não podemos seguir o rudimento desta vida, porque o que este mundo nos ensina é que o certo é errado e o errado é certo, mas o nosso Deus deixou conosco o Espírito Santo dele para nos dirigir, para nos ensinar. E é fácil isso? Não. Mas nós devemos tentar, nós devemos insistir. Erramos hoje, pensamos, Deus, não foi bom o que eu fiz, porque eu não ouvi o teu Espírito. Eu ouvi a minha carne, que é impulsionado pelo diabo, é impulsionado pelo meu inimigo, e eu não posso mais fazer isso. Então é um dia após o outro. Não venha se afligir, não. Nós temos o Espírito Santo de Deus, é o nosso encorajador. Não estamos sozinhos. Quando pecarmos contra o nosso Deus, não devemos nos conformar com o pecado, mas devemos lutar um dia após o outro. Vamos tentar melhorar até que sejamos o dia perfeito, aquele dia onde vamos encontrar com o nosso Deus. Aquele dia quando nós temos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, não porque somos bons, não por causa simplesmente da nossa obra, das nossas obras, mas sim por causa das obras de Deus que veio sendo manifesta na nossa vida através do Espírito Santo dele. Ali no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, vai falar: que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que a vossa boas obras seja manifesta e o nome de Deus, o nosso Pai, seja glorificado. Então, quando a luz do Senhor está dentro de nós, ele vai iluminando, vai irradiando aquele que está à nossa volta, e ele vai nos direcionando, vai iluminando a nossa mente, tornando tudo claro, e a gente vai entender aquilo que nós devemos fazer, o que nós não devemos, porque quando nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, nós também temos o seu Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. O que é o domínio próprio? A gente não vai fazer o que a nossa carne quer, mas nós vamos fazer exatamente aquilo para o qual nós fomos direcionados através da morte do sacrifício de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele veio desfazendo a obra do diabo e ela está desfeita. Na nossa vida nós temos a liberdade, nós somos livres para servir a Deus, somos livres para dizer não à nossa carne, somos livres, basta querer nos esforçar. É por isso que a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, receba a força de Deus, receba a alegria de Deus na sua vida. E creia que o Senhor está do seu lado, te impulsionando, te guiando, direcionando, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o encorajador, é o nosso intercessor. Nós temos um advogado, nós temos um juiz, que ele está o todo tempo ali nos defendendo, nos advogando as nossas causas, mas nós não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E como que o Espírito Santo de Deus vai nos transformar se a gente não ouve ele? Como? Lembra quando a gente vai na escola? Nós vamos aprender aquilo que o nosso professor ensina. Quando a gente é criança, muitas vezes é pegado até na nossa mão para que nós viemos a contornar cada gráfico. Da mesma coisa o Espírito Santo de Deus está fazendo agora, pegando nas nossas mãos, nos ensinando, nos guiando. Creia, ouça a voz do Espírito. Creia que Ele está contigo, Ele está dentro de você. Então seja guiado por Ele em nome de Jesus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Por isso precisamos ser santos assim como Ele é. E quem nos santifica
O Espírito Santo de Deus é através dos nossos atos de ouvir a sua palavra e de obedecer e dar lugar para que o Espírito Santo de Deus venha reinar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a luz do Senhor resplandeça no teu rosto e te dê a paz e que ilumina todo o teu entendimento e que você venha viver inteiramente para agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.